Hello família, aqui estamos mais uma vez para o nosso versículo habitual. Hoje trago-vos um texto que será um dos textos principais da minha meditação deste domingo, em que Jesus começa a falar aos seus discípulos, a comunicar-lhes sobre a necessidade de que ele entregue a sua vida por nós. E diz-nos lá em Marcos, no capítulo 8, versículo 31, diz: então começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressurgisse ou ressuscitasse. Então vejam que Jesus aqui está sensivelmente a 6 meses do fim do seu ministério, da sua vida aqui, 6 meses antes da sua morte. Diz que ele começou a ensinar-lhes, começou a transmitir-lhes, a passar-lhes esta mensagem que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. E é interessante esta expressão, era necessário. Jesus não está só a dizer que ele vai morrer. Jesus está a dizer que era fundamental que ele entregasse a sua vida. Era de importância capital que ele desse a sua vida. Foi por isso que ele veio. Ele veio para entregar a sua vida por nós. Ele veio para morrer por nós. Esse era o plano do Pai. A sua morte não foi um acidente, não foi um acaso, não foi apanhado de surpresa, não. Jesus estava consciente que ele tinha vindo para dar a sua vida. E então ele começou a ensinar isso aos discípulos, começou a comunicar-lhes essa verdade, para eles terem noção disso, que era necessário, era fundamental que ele fosse morto. E diz que havia de ser rejeitado pelos líderes do povo, pelos religiosos, pelos anciãos, pelos sacerdotes, pelos escribas. Diz que ele ia a ser morto pelas autoridades, por aqueles que deviam aplicar a justiça, por aqueles que deviam ser homens justos. A justiça humana nunca é perfeita, mas a justiça divina, ela é perfeita, chega no momento exato e elabora aquilo que Deus determinou. E é interessante que o texto diz que ele devia ser morto, mas que 3 dias depois havia de ressurgir. Também isto os discípulos não perceberam, não alcançaram, não compreenderam. Mas Jesus tinha uma noção clara que a sua morte aconteceria, mas que ele seria vitorioso até sobre a morte. A morte não o podia dominar, a morte não o podia conter, a morte não o podia aprisionar de forma alguma. Ele, através do seu próprio poder, da sua própria justiça, venceria a morte. E nós agora, por causa da sua morte, também somos vitoriosos. Também a morte já não nos domina, já não nos mete medo, até a morte nós vencemos com ele. Então, guarda esta esperança, guarda essa certeza de que Jesus morreu pelos teus pecados e te garante a vida eterna através da sua ressurreição. Deixa um abraço grande, Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.